Bom dia, desculpem os minutos de atraso no início da nossa programação. Eu espero que aonde quer que você esteja, muita graça e bondade de Deus se manifestem sobre a sua vida. Agora, eu quero dar o meu bom dia ao Zezinho querido e ao Jack aqui com a gente. Tudo bom, Jack? Tudo bem. Ontem eu assisti o Tom e o Jack. Você viu? Vi. Uma moçada aí, cheio de violão ontem, pessoal né? alegre. Foi muito legal. Deixa eu ver como é que... Tira esse som daqui, hein? Deixa eu ver se é esse. Não é nenhum desses. Bom. Então... Eu vi lá de cima, assisti na VIV TV, estava muito gostoso, muito animado. Foi legal. E para outra terça-feira já estamos com um programa aí. Pois é, eu estava contando com a Paloma ontem, não pôde vir ontem. Na terça que vem ela confirmou que vai estar aí. Legal. Escuta, se vocês dois estivessem passando pelo mercado, andando na rua, e vocês ouvissem um grito que dissesse assim: ei! Suspende os ovos e passa a língua! Suspende os ovos e passa a língua! O que vocês imaginariam? A primeira tendência é assim, a gente tentar responder a tudo, né? Que não tiver perguntado. Eu não tenho noção, mas chutando assim, chute bem. Parece uma conotação sexual. Suspende os ovos e passa a língua. Exatamente. Alguém é o que? Alguém está dando um conselho a quem, provavelmente? Vou tentar diminuir o som ali, o áudio. Vai, por favor, meu amigo. Você me apertou sem me abraçar. Hein? Uma pessoa que grita assim, ó. Suspende os ovos e passa a língua. Deve estar falando com quem? Para fazer o quê? Você acha que é um homem gritando para outro homem? Suspende os ovos e passa a língua? Ou pode ser um homem gritando para uma mulher? Suspende os ovos e passa a língua? Ou pode ser um homem gritando para um homossexual? Suspende os ovos e passa a língua. Isso aí é um homem falando para outro homem. Com uma conotação mais debochada. Sei. Penso que sim. E o que você em casa acha que essa frase significa? Suspende os ovos e passa a língua. Você pode se manifestar agora usando o site e a área de perguntas aqui do site da VIV TV e dar a sua interpretação. Daqui a pouco eu gostaria de conversar 1 minuto a respeito desse assunto, não mais do que isso. Mas por enquanto, se você puder, reaja aqui. Bote ali naquela área de perguntas, naquele campo, não a sua pergunta, mas só o que você acha que seja. Você tem 1 minuto para fazer isso, se puder, e o Jack me dá uma olhadinha aqui em quais sejam as reações. O pessoal está entrando aí? Está entrando. É? Só ajeitar aqui. O que está vendo, cara? Não, baixa um pouquinho mais assim, isso, Sim. Senão não dá para a gente ver o preview do negócio. Suspende os ovos e passa a língua. Não tem não. Tô tentando aí, mas não tá saindo nada. Tudo que sai com essas conotações, assim. Suspende os ovos e passa a língua. E a moçada aí, alguém já teve tempo de dizer alguma coisa, Jack? Enquanto você olha, eu queria só fazer um parêntese. Ontem a gente percebeu que o site sofreu alguma coisa, né? Desde de manhã. Foi. De fato, foi um ataque de hackers. Uau! Um ataque violento. Tem gente querendo fazer mal ao site, tirar o site do ar, complicar as coisas, dificultar. Nossa, foi um ataque poderoso. Você veja que durou. Ataque de hackers não foi o primeiro, a gente já teve alguns. Mas que o Elmo segura lá, vai, às vezes a gente sente
uma coisinha estranha, manda um e-mail para eles, não, peraí, tá vendo isso, aquilo, pá, vai e controla. Mas ontem ele estava aqui com a gente. Ele só foi conseguir chegar lá, acho que 2, 3 horas depois do ocorrido. Então já tinha havido muito dano na invasão. Ele passou o resto do dia e a noite trabalhando, e eu acordei hoje atrasadíssimo. Adriano e eu fomos dormir às 4 da manhã e eu pensei ter colocado o despertador para 7h50. Eu gosto de acordar, tomar um banho gostoso, tomar um café com calma. Mas eu devo ter marcado errado. Na pressa, devo ter posto aí, quem sabe, 8h55. Porque se a minha filha Juju não tivesse chegado lá me chamado, papai, tá na hora do papo de graça, eu estava embarcadaço, né? Num sono extraordinariamente bom, estava até sonhando. Aí, não fora isso, eu teria continuado se ela não tivesse me chamado. Aí não pude ainda saber exatamente, não tive tempo, não houve tempo hábil para isso, saber dele o que foi que houve, né? Não sei se você viu a notícia no jornal, diz que milhares de pessoas foi invadido por ratas. Aconteceu isso, eu vi no jornal hoje. Foi milhares de pessoas, foram devassadas por ratas. No mundo todo. E saiu do ar, um montão de computador, aconteceu isso. É mesmo? Foi uma invasão assim, meio disseminada. Então é menos mal do ponto de vista do que no início a gente imaginou, porque foi um negócio tão violento, você vê, já houve outros, mas a gente nunca teve que tirar nada do ar. Ontem, de cara, o que eles conseguiram foi deixar só a testeira do site. De manhã, quando a gente estava iniciando o Papo de Graça, para abrir o preview aqui, checar como é que as coisas estavam indo, na hora que nós fizemos isso, alguém observou que o site estava abrindo apenas com aquela testeira que tem ali, aquelas paisagens, mudança de fotografias e tal. Mas que os conteúdos não apareciam, ficou branco para dentro tudo. Eu tentei acessar também. À noite só aparecia uma frase, aí clica aqui. Aí já foi a alternativa. Como não se tinha conseguido restaurar tudo, as coisas, até acho que um certo período da tarde, aí eu acho que o Edivaldo ou o próprio Elmo puseram aquilo ali fazendo um desvio para ver em VTV, né? Enquanto isso assiste também em VTV. Isso. Foi assim que à noite também eu entrei no Tom e Jack, porque eu abri primeiro para ver o site, aí tava lá aquele anúncio com o azulzinho do atalho. Aí eu cliquei e já entrei no site da VMVTV assistindo o início do programa aqui, né? Mas e aí, o pessoal disse alguma coisa? Disse algumas coisas. Um deles é o cozinheiro dizer que está cancelando algum pedido. Mas é exatamente isso. Olha aí. Isso é num bar no centro do Rio de Janeiro, muito antigamente, no tempo em que as pessoas comiam ovos com muita regularidade. Hoje em dia você não vê uma garotada entrar no restaurante e pedir 2 ovos, assim, com isso, aquilo, outro. Só se ele for muito pobrinho. Mas no passado não, ovo já foi uma coisa muito, muito chique. Assim, Bar Luiz, ali no centro do Rio, você pedia pratos de ovos com algumas coisas. Aí o cara foi e tinha feito um pedido de o sujeito passasse bem passado 2 ovos. Aí depois que o homem já tinha ido lá para dentro, o garçom, ele viu alguém trazendo lá de dentro uma língua muito bem feita. Aí ele gritou, né? Ei! Suspende os ovos e passa a língua. Para passar a língua, né? Suspende os ovos e passa a língua. E ontem à noite, antes de dormir, a gente estava lá vendo um filme e a propósito de alguma coisa, a Adriana, que é muito brincalhona, disse isso, né? Suspende os ovos e passa a língua.
Aí eu falei, mas o que é isso, meu irmão? Você não lembra disso? Eu falei, mas lembra de quê? Essa é a primeira piada que eu aprendi como menina. Foi levanta os ovos e passa a língua. Eu falei, mas poxa, te ensinaram piadas pesadas desde criança. Ela falou, não, era o garçom recebendo uma ordem num cliente. Suspende os ovos e passa a língua. E eu, como ela disse, eu com 8 anos demorei não sei quanto tempo para entender, porque eu não conseguia entender essa história de levanta os ovos. Eu pensava em alguém pegando os ovos da galinha, levantando e passando a língua nos ovos da galinha. Eu não conseguia entender o sentido duplo. Me tiveram que me explicar não sei quantas vezes como criança para eu levar aquele susto. E eu falei, mas isso é muito interessante, porque você veja, eu estou aqui vendo TV com você, você diz, levanta os ovos e passa a língua, e a minha cabeça fez outra viagem na hora. Falou, mas é impossível não fazer, né? A menos que você saiba dessa história. Eu falei, bom, então amanhã de manhã vou perguntar ao Jack e ao Zezinho, o que eles entendem de... Essa é nova, né? Suspende os ovos e passa a língua. Sabe por quê? Hoje tá 1000 coisas, não é chegar nisso. Mas é o problema da gente interpretar as coisas fora do contexto. O que eu queria falar é sobre a ausência de contextos. Porque na ausência de contexto, meu amigo, tudo vira qualquer coisa. Se uma reunião de oração muito piedosa, sem contexto, para um cara com ouvidos viciados, do lado de fora de uma janela passando, e ouvindo aquela gemedeira, sim, vai, agora, vem, derrama, cala, fogo, aí o outro faz, não, tira do contexto e bota só o som, aperta play num bar. A maior parte das nossas reuniões de oração, se o cara pergunta, de onde é que você está vindo? Eu falei, estou vindo deste encontro. Aí, sim, vai. Não, então, tem piedade. Não aguento mais. Socorro, eu não aguento mais. Ai, meu Deus. Qualquer coisa fora do contexto, meu amigo, vira um horror, não é? É verdade. E aí eu fico querendo saber como é que alguém consegue entender a leitura que faz da Bíblia, ou especialmente do Novo Testamento, se as pessoas só leem versículos que às vezes dizem suspende os ovos e passa a língua. Porque a orientação é mágica, você tem que botar o dedo ali e pega, aí ele fica com aquilo, suspende os ovos e passa a língua. Não leu para frente, nem de onde é que está vindo, quais são os portantos, os então, todos os processos de sequência e consequência do texto, antes, depois. Não ignoram os contextos, ignoram a história. Se você ignorar a história, o que suspende os ovos e passa a língua te diz? Sem história não dá para entender certas coisas. Sem contexto, sem história. Se você ficar preso a frases, a letras, a magia de designações tópicas, você com certeza equívocos extraordinários na interpretação das coisas, de qualquer coisa. Eu vejo, por exemplo, quando o olhar está viciado na procura tópica e não na leitura ampla e dos contextos, aqui no site, tem dias que me dá até uma tristeza profunda, outras vezes eu digo, não, só eu rindo mesmo, para não ter um colapso.
Porque você escreve um texto ou responde uma carta dizendo algo a uma pessoa e você ficou ali, às vezes uma carta doída de alguém, mais rápido que você responda uma carta, ainda mais eu aqui que sou interrompido a cada parágrafo. Um parágrafo é uma interrupção, um parágrafo é uma interrupção. Eu sou interrompido o dia inteiro. Então, às vezes, uma carta que em circunstâncias de silêncio eu responderia em 20 minutos, daria uma lidinha nela e tal, e enviaria para a pessoa, me demora uns 45, porque muita interrupção. E aí eu boto a carta lá, mas vamos supor que no meio da carta tem alguma coisa que chame relação sexual de transada, que diga, não faça isso não, porque esse cara só quer traçar você e descartar, ou qualquer coisa assim. Ou como naquele texto do Dr. Jajá, dos crentes cu que não são tratados com a devida honra, como Paulo recomenda que seja no corpo de Cristo, os ambientes, os lugares de menor decoro, a gente veste maior honra, respeito e tudo. Bom, o texto era sobre o corpo de Cristo, mas ninguém assim que tem a cabeça religiosa consegue ficar com nenhuma mensagem, com nenhum contexto, se no meio do texto tiver ou a ambivalência, ou a suposta ambiguidade, ou alguma coisa como a explicitude de uma designação de palavra que ao ouvido do indivíduo se associe ou a um palavrão, ou a alguma coisa chula, ou a uma conotação sexual extremamente forte, ou animal, ou qualquer coisa assim, ele fica incapacitado de enxergar tudo que você disse, ainda que o que você tenha dito de cima a baixo ande de joelho diante de Deus, quebrante o seu coração. A verdade, ele não ouve nada do que você disse, ele fica com o cu. É o que a mente dele está viciada. Só, ele fica com aquilo. Aí ele te escreve uma carta sobre os problemas da presença do cu em qualquer coisa que eu diga, e ele não leu nada do que eu disse. A pergunta dele é só por que o cu entrou ali, por que precisava de um cu. Eu digo, olha, aí talvez não precisasse, mas é porque existe muita gente que precisa levar uma cacetada de volta por causa do cu. Então, você está me dizendo a razão, porque conseguiu não ler nada do que eu disse e se engatou no cu. Quem se gata no cu é o que não sai em dias de prisão de ventre. Então, veja que você tanto é uma coisa quanto está endurecido. Agora, se você tirar do contexto, e eu também, a nossa conversa começa a dizer coisas muito mais diferentes do que o que eu estava dizendo. Mas isso que você está falando, te interrompendo, tem total fundamento, porque é o que a gente vê na confusão geral dessa moçada que te critica. Porque eles falam, eu já cansei de ouvir isso, não, o Caio é a favor do homossexualismo, o Caio é a favor da bebida, o Caio é a favor do sexo antes do casamento, e por aí vai. Sou a favor de tudo. É a favor de tudo. De qualquer coisa, eu sou a favor de tudo que eles queiram. De tudo que eles são contra, eles me fazem a favor. Ou seja, nesse sentido, eu virei uma referência dialética para a existência mental de uma quantidade enorme de religiosos, que eles não querem nem saber o que seja. Se for do Caio, eu sou contra. Quem é que assina isso? É o Caio, então eu não gosto. Não li, não compreendi, não sei e detesto. E tem mais. Esse tipo de gente pode estar no bar, Luiz, pode estar na mesa com um amigo, pode ter visto que o que o amigo estava dizendo ao garçom é: suspende o meu primeiro pedido
de ovos e passa uma língua bem passadinha e traz para mim. Embora ele saiba que seja isso que o amigo esteja dizendo, mas como isso, num grito, num restaurante público, possa significar algo entendido e interpretado de alguma outra forma, mesmo entendendo o que o amigo disse, mesmo o garçom tendo já, pelo hábito, compreendido, tanto é que alguém aí conseguiu ver a charada no meio da coisa, imagina um garçom que está ali o dia inteiro. Apesar disso, esse amigo, se for um crente com essa cabeça, vai dizer, não faz isso não, porque os outros podem estar pensando que você está mandando o cara suspender os ovos e dar uma lambidinha. Então, até, mesmo compreendendo, ele não aceita a construção como, quem sabe, uma subtesa ou uma necessidade de que seja dito justamente daquele modo para suscitar o que se pretende em relação a uma questão muito mais importante, ou quanto a uma provocação muito mais importante. Mas se você tirar do contexto, mano, é igual aquela velhíssima e paleontológica anedota evangélica relacionada a Jesus e Judas, né? Que tem a ver com a interpretação da Bíblia. Quando eu era menino, essa foi a primeira anedotinha que eu ouvi, com 10 anos, 11 de idade, talvez 12, numa igreja, um presbítero, dando uma aula na escola dominical. Ele falando sobre a importância de se ler a Bíblia em sequência. Era para a gente entender. E ele falando assim com uma certa crítica, mais do que fundamentada, sobre a coisa aleatória da biblioroscopia, de sair botando o dedo. E quando dá certo é uma maravilha. E quando o cara pega fora do contexto e só lê o versículo que diz: levanta os ovos e passa a língua, se for uma mulher que esteja numa dúvida danada a respeito de se ela vai ou não vai, com um carinha que está cantando ela todo dia, ela diz aleluia. Era isso que eu queria mesmo, era o meu sonho. O quê? É crente de versículo? Vou cair para dentro. Eu pregando, eu me lembro de uma ocasião, isso já aconteceu milhares de vezes, mas de uma, foi uma das que mais me marcaram, em Niterói. Eu era pastor na igreja presbiteriana Betânia, a igreja estava tendo um boom de crescimento e muita gente chegando. No meio dessas pessoas, a grande maioria eram pessoas da classe média de Niterói, desigrejadas, sem vínculo religioso. A maior parte, quando eram pessoas adultas, já eram divorciadas, ou já tinha divórcio desde 78, né? Que o divórcio tinha sido aprovado. Então, todas as desquitadas tinham aproveitado já se divorciado, os desquitados tinham se divorciado. Então, eu cheguei de Manaus e herdei ali na igreja Betânia, não aquelas pessoas, porque elas não estavam lá. Foi porque eu comecei a pregar, que elas começaram a vir, e de repente a gente foi de 150 para 1000 e não sei o quê, e a maioria era gente com esses contextos. Ou então, crentes que tinham migrado, estavam migrando de suas igrejas por razões diversas à época, que acharam que tinham encontrado uma alternativa melhor para estar. Mas todos viciados, especialmente os crentes viciadões, né, de cabeça. E esse outro pessoal não. Os vícios deles eram outros, né? Pó, não era de cabeça. Era de muito remédio para dormir, vícios e fetiches sexuais, mas quanto ao resto, nenhum vício interpretativo. Mas os crentes não. Então eu me lembro de crente em processo de querer ficar livrinho, doido para fazer alguma coisa, com a franga em estado de desespero, em estado de afliceta frangosa, e eu pregando a palavra, pregando com a seriedade de um homem de 380 anos à morte,
Porque hoje eu sou um menino leve perto de quem eu era na gravidade das coisas. A pregação e tudo. Isso que passa aqui na VMV-TV já é da década de 90, não tem nada da década de 80, nem de 70. De 70 então é onde o bicho pegava feio. Era um João Aqui o que o Batista. pessoal está vendo já é light demais. Então, pois bem, o que me chocava era que às vezes eu via uma mensagem que eu tinha pregado, vamos supor, a mulher do fluxo, estava sangrando há 12 anos, não sei o que, papapá, vai. Aí veio por trás e tocou, e saiu virtude, e Jesus disse, filha, tua fé te salvou e tal. Aí depois, no meio daquela multidão vindo falar com você, todo mundo quer alguma coisa, marcar alguma coisa, pedir alguma coisa, qualquer coisa. Aí chegava alguém, ô pastor, geralmente crente, acostumado em igrejas que ensinavam essa coisa de abrir a Bíblia e meter o dedo em cima. Ô pastor, que bênção, hoje o senhor... Ai, que palavra profética, aleluia, aleluia, ô glória. Que palavra profética, resolveu tudo para mim, esclareceram uma dúvida. E eu aqui pensando, meu Deus, que dúvida que ela tinha sobre Jesus, sobre o amor de Deus por ela, a graça de Deus, já há tanto tempo não entendeu ainda. Que dúvida será? Eu digo, sim, minha irmã, mas o que foi? Que parte? Não sabe o que é, pastor? É que eu tenho um vizinho meu, sabe? Que desde o tempo que eu era casada, há 12 anos atrás, né? O senhor sabe, né? Eu sofri muitos anos casado, era uma verdadeira sangria meu casamento. Sabe? E eu sofria muito, 12 anos, uma coincidência, né? Naquele período eu fiz de tudo, quer dizer, eu fui aos médicos, o senhor entende, né, pastor? Os médicos, assim, tentar dar jeito por fora. Eu fui aos médicos, tentar, né? Mas só ia de mal a pior. E esse vizinho, eu não sei o que está acontecendo, porque ele ainda é casado, né, pastor? Mas ele é um homem que há 12 anos ele se importa comigo. E agora ele está propondo, e eu já estou assim, que eu não aguento. Eu estava aqui hoje pedindo uma palavra para essa história. Aí quando o senhor falou com aquela ênfase, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu entendi que era Deus dizendo, pode ir com teu vizinho. Vai em Depois paz. de 12 anos, chega de hemorragia, de sofrimento, vai e aproveita, filha minha. Olha, Você vê como é que ela contextualiza. cabeça de crente é assim. Funciona quase o tempo todo assim, não tem contexto, porque se a leitura da palavra, que a palavra é feita sem contexto, e o cara ousa, desconhecendo contextos antecedentes e posteriores, em cima de um biblioroscopismo desse, isolar um verso que seja um suspende os ovos e passa a língua. E a partir dali tomar as decisões dele, vai lá, suspende o ovo e passa a língua. Com base bíblica. Mas às vezes assim, a gente fala assim, não, o que o cara está falando ali, o que o pessoal está falando ali é um absurdo. Mas eu convivi num contexto de uma igreja evangélica, no princípio da minha fé, que o problema era suspende os ovos e passa a língua. Qualquer coisa. Uma época chegou lá um irmão que estava com a costeleta. Resolveu deixar, fez a barba e deixou a costeleta. Aí chegou uma irmã e falou para ele que tinha lido em Levítico, parece, um negócio assim, que o homem não podia parar, aparar a barba. Um negócio assim, que não podia ter costeleta. Esse irmão, um presbítero, entrou numa crise existencial, até não, tô te falando, porque às vezes a pessoa fala assim, não, o que esse pessoal está falando é absurdo. Mas não é não. Eu vivi 12 anos com esse problema na Assembleia de Deus.
Lá, eu não sei hoje, porque a coisa hoje está bem modernizada, a coisa está bem Não, está bem avacalhada. avacalhada. Eles continuam não modernos, Isso. jurássicos Mas e avacalhados. Antigamente, o cara tomar Coca-Cola, eu converti em 81. Mas em 81 já se dizia que na década de 60 andar de bicicleta era problema. Não podia, a mulher não podia andar de bicicleta por causa do cilindro, que era um estimulante. E tomar Coca-Cola. Tem que fugir. O negócio de fugir da aparência do mal. Se você tomar um Guaraná com um cara que está tomando a cerveja, é a mesma coisa. E tem que Irmão, você tomar tem que cuidado, tem que tomar cuidado com o tamanho da garrafa, porque aquela assim, que é redondinha, se você vir a menina assim tomando com muito prazer, ela já pode levar um tapa e dizer: para com isso, menina, que mente mais suja. Então, eu vivi 12 anos e exatamente isso aí. Quando você falou que estava fazendo uma viagem, eu falei, caramba, as pessoas pensam que é brincadeira. É verdade. Uma brincadeira? É verdade. Para não ir muito longe, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, gente muito boa, querida, que sofre consequências sexuais, emocionais, afetivas, de escolhas em relação a relacionar-se com o sexo oposto. Até hoje, simbolicamente, em razão de um ato que apenas representa uma atitude repressiva, constante, frequente, cotidiana, que ia de casa a qualquer lugar, de uma mãe doente, patologizada, e que era capaz de ver um garoto, seu filho, de 8 anos de idade, na igreja, no templo, na escola dominical, conversando com uma garotinha de 7, que está sorrindo para ele. Eles frequentavam uma dessas igrejas seita. Garotinha sorrindo para ele, ele estendeu a mão para a garota pegou na mão dele e eles ficaram segurando assim um na mão do outro e rindo um para o outro. 2 garotinhos ali, uma cena que eu ia achar linda. E ele disse que foi a primeira vez na vida que ele sentiu vontade, com 8 anos de idade, de pegar na mão de uma menina, assim, com um carinho mesmo. Ele estava segurando. Geralmente nessa época menino compete com menina, fica... Não, ele estava achando legal tratá-la daquele jeito e ela tão feliz. A mãe veio correndo do outro lado da igreja, mas deu um tapa assim no meio da mão, ó, pá! E pá na mão do garoto. Que até hoje, meu amigo, o cara tem dificuldade para passar a mão no rosto de uma mulher em público, no cabelo, fazer um carinho, pegar na mão, andar abraçado. Ele começou a descobrir a causa agora. Está sofrendo com isso há anos. Que coisa, cara. Escolhe errado, só escolhe as meninas que vêm e ficam pegando na mão dele, porque é aquelas que ele tem vontade de ele ir tomar iniciativa. O tapa dói até hoje, na alma. Ele, não, eu só vou se vierem me pegar. A conclusão, quem vem pegar é só bandida, né? Ele não... Vai lá, por causa de suspende o ovo e passa a língua. Suspende os ovos e passa a língua. Você acha que hoje a coisa está mais agravante, esses equívocos de interpretação, do que na época do Zezinho, em 81, na década de 70, Eu acho que tudo piorou, só mudou de forma. Nada melhorou nesse contexto. Nada. Tudo piorou. As formas só mudaram. Foi por isso que eu disse ao Zezinho, não, nem ficou moderna, continua jurássica, só ficou avacalhada. E, ao contrário, de onde é que esse pessoal tira? E pensa só nos programas da Universal, que você consiga assistir na televisão. Todas as campanhas são do tipo, suspende os ovos e passa a língua. Para o cara fazer uma campanha daquela, montar um esquema daquele, ele tem que pegar um texto do Velho Testamento que diga outra coisa, mas que solitariamente possa dizer o que eles estão desejando,
que é suspende os ovos e passa a língua. Eles sustentam a campanha do suspende os ovos e passa a língua. E quem está em casa sem conhecer o Bar Luiz, nem o contexto, nem a história do garçom, nem coisa alguma, fica só com suspende os ovos e passa a língua e vai para a campanha do suspende os ovos e passa a língua, porque ela é totalmente bíblica. E está lá no livro de Juízes, suspende os ovos e passa a língua. E teologia da prosperidade toda é montada em cima de quê? Senão de suspende os ovos e passa a língua. As eclesiologias que viram dogmas marqueteiros e sistêmicos no meio evangélico, como o falido e zumbificado G12. O que é, senão uma montagem a partir de muitos suspende os ovos e passa a língua. Você ouve esses caras pregando na televisão, só dá suspende os ovos e passa a língua. Raramente você vê alguém que conecta coisa com coisa. Suspende os ovos e passa a língua o tempo todo, e o povo está suspendendo e passando. Está indo, como Paulo diz, se quem toca a trombeta dá o sonido errado, o exército se mobiliza diferentemente para a batalha, porque cada toque significa um comando. Se o toque for errado e for para avançar e porventura o cara tocar de recolher, vai o contingente inteiro sair correndo na hora que era para vencer. Então, se você não entende a pergunta de Filipe ao eunuco, compreendes o que leis? Porque o eunuco estava, no momento, suspende os ovos e passa a língua. Sem conhecer os contextos, além do que era um texto que ensejava mais do que contexto, porque aquele texto de Isaías 53 não era passível de uma compreensão, qualquer que fosse mais definida, antes do fato acontecer como história, antes da profecia se materializar. Antes dela se materializar, é um problema para os judeus até hoje, que não aceitaram que Jesus é a materialização de Isaías 53. Um problema. As principais interpretações rabínicas fazem do servo sofredor um coletivo histórico do povo de Israel. Então Israel, como um coletivo histórico, é que esse servo sofredor que subiu e ninguém viu a imagem, ninguém reconheceu, ninguém percebeu, que acabou levando os pecados do mundo todo. Israel como uma figura, um ente remissivo na terra, mas que ainda vai ter seus dias de alegria de ver o futuro, o penoso trabalho de sua alma como povo e ficar satisfeito. Israel é o meu servo justo, que com o seu conhecimento justificará muitos. É o que as escolas rabínicas que ousam interpretar isso, em geral, na maioria das vezes, interpretam do texto. Porque para o eunuco, sem o contexto de Jesus, que era o que Filipe trazia, solto aquilo ali para ele era suspende os ovos e passa a língua. De quem que fala o homem? É de si mesmo, é de um outro? O que é isso? O que é? Não dá para entender aqui. Eu não consegui foi contar a história, que eu disse que na infância, a história de Jesus com Judas, eu esqueci. Que é aquela coisinha simples, que toda criança aprende em igreja logo. A primeira piadinha. Quando se ensina numa igreja presbiteriana, no passado ensinava sobre não tirar o texto do contexto, se ensinava isso aí, de que era o perigo de você abrir a Bíblia e botar o dedo em cima e ler um texto, e foi Judas enforcou-se. Aí o cara se angustia, fecha. Aí eu, Senhor, o que o Senhor está me dizendo, Senhor? Não, é contra a tua palavra. Aí crente já tem uma teologia de suicídio também, que bota o cara no inferno na hora. É bem católica essa teologia de crente. Aí... Não pode ser, mas se o Senhor diz, eu até considero, porque a tua palavra é a verdade. E foi Judas enforcou-se, a pessoa está numa agonia, dizendo, Senhor, até quando? Aí bota o dedo lá e foi Judas enforcou-se. Fala comigo, Senhor, confirma a tua palavra.
Aí pá, bota o dedo lá, tá lá em João. Vai tu e faz o mesmo. Senhor da glória, não! Será que a minha sorte está contada com os ímpios? Será que eu sou uma filha da perdição também? Colega de Judas do inferno? Ai, meu Deus, não, não pode ser. Revela-me, Senhor. Fala comigo mais uma vez. Aí, pá, bota o dedo lá. O que tens de fazer, faz-o depressa. Aí foi e se matou. E em obediência às Escrituras. Estava tudo escriturado mesmo. Suspende os ovos e passa a língua. Você estava falando de conforme o toque da trombeta, a pessoa vai para o lugar errado. É. Eu estava lembrando de um documentário que eu vi, gosto muito de ver, sobre animais. Aqueles gnus, um bando, 1 milhão de gnus atravessando o rio, cheio de crocodilos enormes. E aí eles ficam mirando ali o local, mas tem os líderes na frente, porque eles são mais experientes, já passaram por ali algumas vezes. Tem aquela migração todo ano, para ir para lá e para cá. E aí os líderes estão ali na frente olhando e tal, mirando para um lugar que tem que, de repente, um dá um passo em falso e se projeta. Mas ele, quando ele se projeta, ele vê o perigo, ele quer voltar para trás, já era. Todo mundo que vem atrás, por causa daquele movimento errado, vai todo mundo para a boca do crocodilo. E os caras estão ali esperando. Eu estou fazendo esse paralelo porque quantas mulheres... A Sandra mesmo foi massacradíssima na época da Assembleia. O cabelo dela é ruim. Né? Ela é negra. Ela fica chateada de chamar de negra. Eu sou morena. Não, tu é negra, minha filha. É negra. O cabelo dela, natural dela, que eu gosto pra caramba, é daquele jeito, enroladinho. Na Assembleia tinha que esticar para deixar crescer e fazer coque. Tá de brincadeira, que mão de obra, né? Em nome... Essa pessoa não pode nem nascer. O quê? Em nome de 1 Coríntios, que a mulher não pode cortar o cabelo. Aí como é que fica as neguinhas da África, que é tudo twin? Para crescer o cabelo, botar coque, meu amigo. Mas eu tô falando isso... Esse pessoal tem ações na produção do velho Enê. Nas indústrias de Enê. Investir dinheiro nas produções de Enê, de alisamento. Assim. E no dia que pegava isso era o dia da ceia, porque o texto de Coríntios da ceia, aí Paulo vai falando que a mulher tem que ter o cabelo comprido, que não é conveniente, que a mulher tem que... Por causa dos anjos. Por causa dos anjos. Aí no dia da ceia as irmãs sofriam, meu Deus do céu, era uma angústia. Uma culpa. Culpa. Às vezes a irmã tinha tosado 2 dedinhos, feito aparado as pontas do cabelo. Aí ela ia na frente confessar e não podia tomar a ceia. Meu Deus. Até o cabelo voltar, aqueles 2 centímetros que foi cortado, era um par. Todo mundo virava Sansão. Não, a ceia na Assembleia era uma tristeza. Se cortar o cabelo, perde o homem o poder. não podia ter... Era o contrário, né? Enquanto lá no Antigo Testamento diz que o homem era, todo mundo barbudo. Se você tivesse barba, um fiapo, você estava errado. Era terrível. E pegava o texto, o dia da ceia na Assembleia de Deus é o pior dia para você. Não é dia de alegria. Não, todo mundo chora. De todo celebração. Mundo de joelho. É igual aqueles caras lá da Ásia, que faz aquelas mutilações. Autoflagelo. E fica todo ensanguentado. Espiritualmente, quanto mais você se autoflagelar, melhor. Aí você toma a ceia tranquilo. Fiz a minha parte, mas tudo em nome do levanta os ovos e passa a língua. Olha, houve na história aí evangélica protestante no passado, não é piada, não é fato, um evangelista, se não me engano era na Inglaterra, e que era semi-analfabeto, amava o Senhor, mas não tinha muito recurso de leitura e compreensão, mas muito piedoso. E ele leu um versículo num livro de Provérbios e ele ficou tão impactado com aquele versículo que ele começou a pregá-lo. Aonde ele ia, ele acabava a fazer apelo e muita gente vinha à frente nos apelos dele. E ele foi ficando tão famoso que todo mundo o convidava para pregar aquele sermão. Era uma mensagem sobre o homem ostra. Aí ele ia lá e pregava sobre o homem ostra.
abria o texto, Provérbios, lia sobre o homem ostra e pregava. O homem ostra era um homem fechado, era um homem blindado, era um homem que tinha uma placa, que tinha uma crosta. O homem ostra era impenetrável, era inacessível. O homem ostra era todo fechado e por isso o homem ostra sofria tanto dentro de si, porque ele era fechado. Mas Jesus tinha vindo ao mundo para quebrar, para fazer um creque nessa casca do homem ostra, para libertar o homem ostra. O homem ostra era amado por Deus. E Deus não via aquela camada, aquela crosta, ele via o serzinho de um moluscozinho frágil, precisando de carinho. Eu estou aqui em nome de Jesus para dizer, homens ostras, saiam dessa ostra e venham para o amor do Senhor. Aí centenas vinham à frente e tudo. Ele tinha, tudo que ele tinha dito acerca de Jesus era verdade. Sobre a vida, quem é assim uma ostra entrará nesse processo, e sobre Jesus, no amor dele de acolher a quem quer que seja. Tudo verdade. Só que o texto, de fato, dizia o homem austero. E ele, coitado, não tinha recursos de leitura desde o primeiro dia. Austero e ostra, Sinônimos. e tanto em português quanto em inglês, as palavras são muito semelhantes e soam parecidos. Então ele leu aquilo, o homem ostra, eu não sabia, que revelação. O homem ostra, e que imagem. E aí foi. Graças a Deus não era suspende os ovos e passa a língua. Não é? E tinha um sentido do Evangelho. Mas não tinha contexto, não tinha compreensão. Mas as pessoas atenderam ao chamado. Graças a Deus nesse caso, né? Agora, e aquela outra, aquele outro indivíduo que está pregando, chegou e disse, meus irmãos, eu tive uma grande revelação lendo o Evangelho de Lucas. Descobri uma coisa sobre o Senhor Jesus, extraordinária, que eu nunca vi ninguém descobrir. E que é até uma força muito grande para os nossos jovens. Nossos jovens estavam precisando dessa revelação que Deus me deu esses dias. E coitados, eles precisam saber que eles não estão em rebelião, que é normal gostar de música, que é normal gostar do que eles gostam, que é normal gostar de instrumentos exóticos diferentes, que é normal disso tudo, que Jesus gostava também, minha gente. E Deus me deu a graça de me trazer essa revelação para eu consolar o coração da juventude e acalmar a alma dos adultos que ficam com essa implicância. Agora nós temos uma revelação de Jesus. E está aqui, irmãos. E foi Jesus e tocou o esquife e levantou o morto. Ele era músico. Meus irmãos, Jesus tocava o esquife, meus irmãos. E o esquife de Jesus era tão abençoado, o esquife de Jesus era tão ungido, e o som que Jesus produzia no esquife era tão poderoso, que, meus irmãos, até os mortos levantavam. Por isso a gente tem que deixar os nossos moços tocarem os esquifes, meus irmãos. Aleluia! Jesus tocava o esquife. E eu já tive gente que me perguntou que instrumento era esse. Se era de sopro, se era de corda, se era de percussão. Agora, Caio, só umazinha aqui. No dia que eu fui ordenado diácono na igreja presbiteriana, com 19 anos, eu fui ordenado, me converti com 18, fui ordenado diácono meses depois com 19, presbítero 8 meses depois, com 20 e pastor um ano depois com 21. Eu não sei nem se eu já tinha feito 21, mas bem novinho. Então, no dia que eu fui ordenado diácono, eu e o João Crisóstomo Júnior, que é pastor da Igreja Presbiteriana Central, lá em Manaus até hoje, e alguns outros irmãos,
fomos eleitos diáconos juntos, na mesma hora. A igreja estava sem diáconos, só tinha 2 presbíteros. E um dos presbíteros é um senhorzinho militar, um sargento, gente muito boa, gente finíssima, amicíssimo do papai, estava sempre ali em casa, querendo ajudar, servir, bondoso. Fim de semana ele sabia que a gente vivia com muita dificuldade, às vezes até de comida. Nós ficamos muitos anos que um dia era arroz com ovo, outro dia era ovo com arroz, o outro era macarrão com ovo, outro dia era ovo com macarrão, era só aquelas variaçõezinhas assim. E ele levava lá algumas coisas, muito prestativo, mas não conseguia compreender nada do que ele lia. Totalmente tapado o bichinho. Se você falasse e explicasse bem, ele até ia compreendendo, mas leitura não dava. E o meu pai estava tentando envolver todo mundo nas coisas, quebrar aqueles paradigmas do pastor faz tudo e para quem tudo converge. Então ele ia designando, tentando ver se as pessoas se envolviam e faziam. Então no dia que houve essa eleição, e que eu fui eleito com o Júnior, o Evandro, o Eduardo, éramos 4, para o diaconato, e o papai pediu para, antes de nós sermos chamados lá à frente, para aquela solenidade que na igreja presbiteriana tem de ordenação, que se lê a Constituição, se explica a Bíblia e o processo diaconal na igreja presbiteriana e tal. E você tem que se comprometer com aquelas coisas. E é tudo muito bonito, muito bíblico, o que se propõe. E eu estava muito alegre, porque eu tinha lido Paulo dizendo acerca do diaconato, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, e a esse será dado muita intrepidez na fé e ousadia na palavra. Então eu não aceitei qualquer ordenação na minha vida por causa de qualquer coisa. Eu não estava nem aí para diaconato, para presbiterato, para qualquer coisa. Eu só li lá que quem almejava o episcopado, excelente obra almejava, e que seria dotado com muita intrepidez na fé e ousadia na palavra. Eu digo, mas é isso que eu quero, intrepidez na fé e ousadia na palavra. O resto é detalhe. Eu estava feliz. Aí o presbítero chegou lá, falou, irmãos, antes de entrarmos, no entanto, eu quero ler uma palavra para vocês. Aí ele abriu Paulo e dizia lá o seguinte, Paulo pedindo aos irmãos que se vestissem, se revestissem de ternos afetos de misericórdia e de amor e de bondade. Por isso, irmãos, hoje vai passar porque vocês não sabiam. Mas a partir do domingo que vem, os amados irmãos terão que vir de ternos afetos de misericórdia. São os ternos, assim, sóbrios, bonitos. Incrível, cara. Ternos afetos de misericórdia, vocês vão ter que vestir o terno. Eu sei que é quente, mas façam isso assim. São os ternos afetos de misericórdia. É a roupa do presbítero, é o terno afeto de misericórdia, a roupa do diácono. E é verdade, espiritualmente são ternos afetos de misericórdia. Agora, ele atropelou, repetiu 1000 vezes aquilo, até que eu não aguentei mais. Falei, meu querido irmão, olha, é tudo certo, a gente vem de terno, domingo que vem, não tem problema, é só pedir. Agora, o texto não está falando disso. Então, eu vou botar em consideração o que o senhor está falando. O jeito está mandando é se vestir de sentimentos de ternura, se vestir de sentimentos de amor, se vestir de afetuosidade, se vestir de bondade, se vestir de misericórdia. O senhor entendeu?
Terno aqui não é a roupa, não, é ternura, vem de ternura, viu? Ternos afetos. Mas que coisa, eu tô lendo a vida inteira, eu tô pensando o tempo todo que eram ternos de misericórdia. E falou que é a maior naturalidade. É, a maior naturalidade, que coisa, muito obrigado, pastor, que coisa interessante, ó. Eu não sabia, né? Que coisa, né? Por isso que eu falo que a pessoa pensa que é brincadeira, é igual a mulher sábia edifica a sua casa. O cara pregou que a mulher sabiá é edificar em casa. É nesse jeito. E canta o dia inteiro também, né? Entendeu? A mulher sabiá é edificar em casa. E é questão de português, às vezes uma vírgula fora, não é nem o texto, às vezes a conotação que você dá pro texto muda totalmente. João, homem de Deus. Aí ele já ficou com aquilo na cabeça, tá chateado com a mulher. Aí tá desconfiado que a mulher pulou a cerca. João, homem de Deus, João de Deus. Houve um amigo dizendo que o João de Barro, quando a mulher foge, ele tapa o buraco, ela fica presa lá dentro até morrer. Aí ele não entende, mas é barro, é de Deus. Deve ser de Deus, eu ia saber. É isso mesmo que o João de Deus faz, seja de barro, seja de Deus, eu vou lá, vou tapar esse buraco. Cara. Você não tem ideia das maluquices, quer dizer, tudo é uma maluquice. Quer dizer, quando eu citei o exemplo daquelas campanhas que a gente vê aí, você fica vendo a engenhosidade do grupo, que em 93 eram 18 pessoas. O Laprovita Vieira, que era quase pai do Macedo, me falou que eles tinham. Depois vários me confirmaram isso, daquele board de pessoas que transitavam em torno do Macedo na década de 90, vários, que eles tinham uma equipe que passava o dia inteiro trabalhando lá num lugar, só procurando no Velho Testamento versículos que ensejassem a construção de outra coisa, que ensejassem essas campanhas que eles constroem. Num grupo dedicado a pensar textos dos seus contextos, isolá-los para fabricar as correntes, as campanhas todas conforme a intenção saqueadora deles no processo, conforme já está revelado, que isso é uma coisa diabólica, caça-níquel. Quem não entendeu isso até hoje está repreendido em nome de Jesus, porque se endiabrou, eu digo isso a você. Porque um cara que aceita um Deus que só responda a oração a troco de grana, está endiabrado, e se você crê nisso, você virou diabo, bicho. Escreva o que eu estou lhe dizendo, virou diabo e não dá para brincar mais com isso. Um Deus que agora só responde à mediação de Mamon é o diabo. Que foi o que aconteceu aí no meio. Deus só responde a dinheiro. Ou fé no dinheiro ou dinheiro como fé. A barganha é essa, não é mais nem a barganha. Eu estou com saudade dos católicos supersticiosos que ralavam o joelho na escada da Penha, que faziam jejuns meritórios. Estou com saudade do tempo em que se vendia indulgência. Na Igreja Católica, pelo menos ainda se vendia algo que apontava para a eternidade. Hoje em dia não, a eternidade não existe, está se vendendo carro, casa, a amante, a destruição do amante da mulher, a conquista da mulher que o cara quer, ainda que seja do outro, macumba o tempo todo. E se puser grana no envelope, não perder a campanha, Deus não vai negar. Aí eu digo, então, bicho, beije a boca do diabo, porque o seu Deus é esse. Esse esquema aqui é devotado ao engano, a tirar coisas do contexto, que eles sabem que não é do contexto, é deliberado. É para construir a estradinha. É um negócio que chama sobre esses indivíduos um juízo sem tamanho. Os macumbeiros do Brasil julgarão essas pessoas. E eu não tenho nenhum temor sobre o que eu estou dizendo. Julgarão. É deliberado, é para enganar o otário. É para fazer o cara pensar outra coisa, embarcar em outra história, o nível de deliberação. Pois bem,
A coisa toda está assim, o ensino inteiro é esse, é o ensino do que não é. De modo que os exemplos do anedotário que a gente está contando apenas ilustram o que de maneira generalizada acontece o tempo todo, como indução ao erro, à mentira, os textos tirados dos seus contextos, que facultam a construção de qualquer coisa que você queira. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e fico pensando, meu Deus, se a minha mente fosse como a desses caras, é porque eles são burros. Porque se eu tivesse as intenções deles, com a criatividade que Deus me deu, pelo amor de Deus, eu vejo assim, cada dia eu produziria 15 seitas, isolando coisas da Bíblia para fazer montagem. Muito mais sofisticadas, interessantes e apelativas, se fosse o caso. E o povo não entendeu até hoje que o evangelho no qual eles estão crendo, que vem em nome de Jesus, com o nome de evangelho, com simbolizações relacionadas ao cristianismo, nada mais é do que um engano tão grande, uma insinuação tão torpe de pensamento quanto, fora do contexto, alguém ouvir só um grito isolado que diga: suspende os ovos e passa a língua. Aí o cara vai lamber saco, pensando que é mandamento de Deus. É tão grave quanto isso que está acontecendo. O nível de desencaminhamento, porque o que se ensina são frases fora do contexto, que são tiradas da Bíblia e não tem nada a ver com a palavra, e menos ainda com o Espírito de Jesus e do Evangelho, produzem essa maldade interpretativa. E colocam uma coletividade inteira marchando na mesma direção, porque eles creem na voz de quem dá o som para a batalha. Crocodilo, né? Aí, meu amigo, são os gnus pulando, atravessando o Serengeti antes da hora, e virando petisco de crocodilo de 5 metros de comprimento. É o que a gente assiste todo dia, por causa do suspende os ovos e passa a língua. Ô Caio, a gente ainda tem algum tempinho para eu perguntar uma coisa? Temos quantos minutos, Kenneth? Terminou? Faltam 15 ainda? Tá, então que bom, obrigado. Eu ia te perguntar o seguinte: por que, não obstante nessa era tanto estímulos mil para raciocinar, mas a mente ainda tão atrofiada das pessoas? Porque as pessoas não pensam. Hoje em dia é uma das eras em que menos se pensa. Qual foi o pensador que surgiu, até do ponto de vista de filosófico, amplo? Se eu disser, no último século, as pessoas viram inevitavelmente com Sartre. Foi o único que conseguiu se tornar meio clássico em tão pouco tempo. Mas ele também mergulhou numa onda. Ele mergulhou numa onda, num determinado momento político da história do mundo, na França, os conflitos da França na Argélia, África, o senso crítico da intelectualidade francesa em relação ao que o país estava fazendo numa perspectiva imperialista perversa, o senso crítico em relação à Igreja Católica na França, que já era uma coisa que vinha desde antes da Revolução Francesa, que se acentuou com a Revolução Francesa e que só cresceu muito mais, de modo que era um espírito que já estava semeado há muito tempo, com toda a razão, porque a Igreja Católica, o cristianismo na França foi um demônio nojentíssimo, né? Então, filosoficamente, era um dado a ser supresso. O chamado existencialismo religioso do Kierkegaard, que foi assim classificado pelos filósofos, para poderem aproveitar Kierkegaard sem a fé.
Então eles disseram que o Kierkegaard disse era filosoficamente existencialismo, de natureza religiosa, porque se catapultava pela fé. O salto no escuro era um salto na fé. Mas se você tirasse o conceito de fé, o salto no escuro era um salto existencialista, do mesmo tipo que o existencialismo de Sartre propunha. Kierkegaard dizia: Deus existe, Deus é, confie nele e salte. E só é possível conhecer a Deus no dia chamado hoje, agora. Está tudo certo, tudo bíblico, é assim que Jesus ensina. Aí os filósofos europeus pegam e dizem: não, o que esse cara está dizendo aqui é filosoficamente poderoso. É uma indução de pensamento a se viver o agora, o momento. E aquele era o tempo do agora e do momento. Estava chegando a hora do agora e do momento. Não com as categorias bíblicas, mas com as categorias existenciais que estavam sendo propostas pelos filósofos da hora, entre eles o Sartre, para quem a vida era náusea, o cosmos era resultado de tempo vezes casualidade, azar, chance, teria produzido então esse absurdo, mas tudo é vazio e sem sentido. E o que o Kierkegaard dizia era perfeito se você suprimisse a fé e colocasse no lugar da fé o elemento da loucura, porque já que o universo, a existência é absurda, o melhor meio de viver a existência é praticando o absurdo, e o absurdo se manifesta como a pulsão do ato no momento. Então, a vida era náusea, nada fazia sentido, tanto fazia a direção de um ato de vontade. O ato de vontade tinha a ver com você. Se você fosse andando e desse vontade de dar um tapa na cabeça de uma criança, você dava o tapa, não era aconselhável, porque isso era covardia, não se faria por outras razões, mas não por nenhuma razão superior. Porque nada fazia sentido, nem seu tapa, nem a cabeça da criança, nem a criança, nem o universo, tudo era descriado e sem sentido. Então, isso apanhado e trazido para uma perspectiva filosófica, que agora ganha os contornos de existencialismo, era o espaço para a autenticação de qualquer que fosse a pulsão particular do indivíduo, era a unção filosófica do capricho, batizada com o nome de existencialismo. Então, mas eu fiz essa viagem aqui porque eu estava vindo de onde mesmo? Da mente atrofiada. Hã? Já que fez uma pergunta. Do atrofiamento do pensar, né? Do pensar. Então, o existencialismo filosófico, para mim, foi uma das filosofias que mais desestimulou o pensamento, porque nada fazia sentido mesmo. Daí o Sartre figurar nesse panteão de filósofos que estava interrompido, que vem sendo interrompido por séculos. Quer dizer, antes dele você poderia, hoje em dia, na época nem tanto, ter incluído caras nessa lista como um Schopenhauer ou Kierkegaard, mas os intervalos são, depois as referências vão ficando cada vez mais espaçadas e os pensadores vão ficando cada vez mais pré-cristãos, gregos, socráticos, platônicos, epicureus, estoicos, enfim, da Grécia clássica, porque não se produziu pensamento praticamente durante a história do cristianismo. O cristianismo foi contra o pensamento. Ele trabalhou contra o pensar e trabalha contra o pensar até hoje. Tem medo do pensar, ao mesmo tempo é que advoga a teologia, que seria o estudo de Deus. Não gosta de pensar, mas presume que Deus é estudável. É o tamanho da loucura que toma conta da cabeça da gente. Então é um povo que está condicionado historicamente à burrice total. Assim, o objetivo ele é premeditado com relação ao que você estava perguntando,
Porque, por exemplo, eu por força da minha profissão tive que estudar o fenômeno pânico, que é o quê? Quando tem um grande incêndio num determinado local, que tem uma aglomeração muito grande de pessoas, a tendência na hora que deu o alarme, ou que alguém ouviu a palavra incêndio, todo mundo larga filho, larga bens aquela hora, celular, computador, esquece. Posso fazer um parênteses rápido? Eu ouvi outro dia no filme uma coisa que eu achei muito interessante, e que é fato, você pode talvez me confirmar isso. Era o Morgan Freeman, naquele filme Seven, com o Brad Pitt, ele dizendo ao Brad Pitt, que era mais novo do que ele, mais inexperiente, muito afoito, ele dizendo, olha, dando lá um conselho sobre o que se devia dizer numa hora para mobilizar um povo, umas pessoas. Ele disse, olha, o que a gente aprendeu é que não adianta gritar socorro. O meu conselho às mulheres que estão sendo atacadas na rua por um estuprador é que elas não gritem socorro, porque pouca gente responde a socorro, gritem fogo. Se gritar fogo, corre todo mundo. É verdade. Então, estudando esse fenômeno do pânico, que é o caso que acontece lá com os gnus, que eles, quando eles se deparam com o perigo, estão em pânico. Então está ali uma horda, né, de animais tentando chegar a um objetivo comum. Então a gente vê, através da história, no fenômeno comunista, socialista, de manipulação de massas, e isso aconteceu há muito tempo na igreja evangélica, que é o quê? Ele gerar o pânico, medo da morte, do inferno. Ontem a Sandra tentou te ligar, teve um documentário que ela viu, estava chegando em casa, ela disse assim, pelo amor de Deus, tem que ver esse documentário. Chama Crianças da Fé. E não passou no GNT. Aí a gente já viu a grade de programação, não vai repetir, pelo menos até segunda-feira, o dia que a gente viu. Mas eu boto naquele resultados, aí pré-programa, no dia que entrar ele grava automático. Crianças da Fé. Então aí pegou um menininho lourinho, do interior dos Estados Unidos, pegou mais dois, são gêmeos eles, tudo pregadores, pastores, crianças, mas que conduzido pelos pais. É um grande business. E pegou aquela pastorzinha do Rio de Janeiro que prega, aquela menina. Então pegou dois americanos e aquela menina. E foram estudar esse fenômeno, né? Com relação à fé, a condução, a manipulação que acontece no meio evangélico. Então, às vezes, é que eu estava repetindo, às vezes as pessoas pensam que a gente está brincando. Mas o pânico foi disseminado de uma maneira no meio evangélico, com medo de Deus, medo da morte, medo do inferno, medo de tudo. E é muito fácil você conduzir e controlar um povo assim, panicado. Você leva para onde você quiser, você faz o que você quiser. Então, assim, as pessoas não têm, como a gente estava falando de pensamento, e aqueles que são no meio começam a se destacar com o pensar, que foi o meu caso. Eu questionava, vem cá, mas por que a gente está indo por aqui? Por que vocês estão adotando esse caminho? Não, Zezinho e Sandra, cuidado que os caras são rebeldes. A Sandra, então, coitada, mas apanhou, coitada. Porque ela não tinha papa na língua e ela falava mesmo, e o negócio era em cima. Por quê? A gente questionava todo o processo. Texto fora de contexto, aquela coisa do pânico, de tudo, de fazer as coisas no meio da pressão. E proibidíssimo, terminantemente proibido pensar. Pensar. Se você fosse um ser pensante do Evangelho, mas vem cá, Jesus não falava assim, não, mas cá, uma vez falaram para mim, meu filho, vem cá, Zezinho, você vai pregar em tal igreja, tinha várias igrejas, me escalaram para pregar uma determinada igreja. Cheguei lá, eu estava falando totalmente contrário do que a Bíblia estava dizendo sobre a doutrina da prosperidade, e essa igreja era uma igreja que adotava abertamente a doutrina da prosperidade. Acabou, e o pastor lá me monitorando, acabou o culto, aí me chamou. Por que você falou isso aí, pessoal? Eu falei, porque está escrito na Bíblia. Não, meu filho, a Bíblia aqui esquece. O que Paulo falou, esquece. O negócio é o que a gente quer. E você não pode pregar disso. É mais ou menos nesse nível. Agora, você chega lá e para um cara que diz um negócio desse, e diz, por exemplo, as coisas que eu digo, de que a Bíblia, ela tanto é quanto foi, tanto continuará a ser como deixa de ser, palavra de Deus, depois de Jesus,
que tem um monte de coisas na Bíblia que a própria Bíblia declara como em estado de falência e obsolescência, e que se tornaram sombras, se tornaram fantasmagorias já desnecessárias em relação ao que Jesus manifestou. Você pega e diz o que a Bíblia diz sobre si mesma para essas pessoas, dizendo, portanto, a palavra de Deus não é a Bíblia, a palavra de Deus é Jesus, porque é a única que é o verbo. É o único verbo que não tem obsolescência, é Jesus. É o único verbo eterno, é a única palavra de Deus. O resto é processo evolutivo, histórico, para te chegar a esse momento em que essa realidade da palavra deixa de ser uma escritura e vira carne e sangue, e a ponto dele dizer, quem me vê a mim vê o Pai, ou se você quiser saber o que o Pai, o que ensina, olhe para mim porque eu sou esse caminho da palavra. E depois disso, a palavra que surge como escritura é a documentação dessa encarnação. Portanto, ela só vale no seu significado porque ela documenta o fenômeno histórico do Deus encarnado. Se você chega e diz uma coisa dessa, o cara diz que você é um herege, que você está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que você está relativizando todas as coisas, quando eles não fazem outra coisa senão por maneiras as mais perversas e impiedosas possíveis construírem. Eles não dizem o que eu digo, eles fazem pior, porque o que eu digo é a verdade, está baseado no que Hebreus diz, no que Paulo diz, no que a partir de Jesus se diz de coisas para trás que continuam válidas, porque continuam no espírito do Evangelho, ou porque continuam profetizando aquilo que está ainda no futuro histórico do Evangélico, tanto quanto existem coisas que caíram em obsolescência, porque foram mortas na cruz, está explicitado como tal. Há espíritos no Velho Testamento de informes ou de mandamentos que morreram na cruz, como lei, como espírito, como qualquer coisa, acabaram, não cabem em Jesus. Aí você chega um negócio desse, o cara está lá dizendo, Caio é um herege, não crê nisso, não crê. Eu é que creio na palavra de Deus, e ele é que não crê, porque a palavra de Deus para ele é um livro que ele usa para manipular e construir um jubi de revistinha de sacanagem espiritual para os outros, de perversidade para os outros. O fenômeno recente agora. De vez em quando a gente vê alguns ícones, né, aparecendo na televisão. O mais recente é o Valdomiro, né, da Igreja Mundial. Então ele usa uma coisa que causa pânico no ser humano, que é a doença. Sim. Ele usa aquilo ali, não vou questionar nem se ele tem ou não o dom, não estou questionando isso, mas ele usa o fenômeno, que é a doença. Você vê hoje um sistema público de saúde falido, doença para tudo quanto é lado, então as pessoas morrem de medo, morrem de medo. Aí você encontra um cara que fala assim, não, eu curo tudo, pode vir para cá, que eu curo tudo. Mas se você vê, como eu já cansei de ver várias Mas antes de curar, tem a preparação para cura. Isso que eu ia falar. Então você... É que eu cansei de ver da ameaça. Ameaça. Então tudo aquilo ali faz parte do processo. Mas quando você vê, igual outro dia eu peguei e vi ele subindo no morro. Cara, mas ele tava com um saco dividido no meio. Tinha 1000 frasquinhos desse tamanhozinho. Sabe aqueles galão de água de 20 litros? Que reduziu, ficou assim, devia ter uns 20 ml em cada frasquinho. Eu vi esse dia. 1000 frasquinhos daquele. Aí ele subindo um monte, como se fosse uma cruz, porque tinha uns 500 sacos de frasco na frente e uns 500 atrás. Então o saco estava dividido em dois. Uma parte na frente e outra atrás. E ele subiu o morro, e a câmera pegando, aí o suor descendo. Sacrifício. Aí ele caía com o saco. Aí ele pegou lá em cima do morro, pegou o microfone e falou assim, tá vendo? Eu pago o preço pela igreja. Caraca, mano. Ontem eu vi ser humano acreditar nisso, pastor. Ontem eu vi um discípulo dele dizendo a mesma coisa, um barrigudinho do Rio de Janeiro. Moreno, fortão. Sim, esse meio saposo. Pescoção, dizendo a mesma coisa. É por isso eu subo aqui para me santificar por vocês.
E aí, Os caras estão qual é o virando objetivo? Jesus. É R$1,5 milhão de reais para poder manter o programa no ar. Ele quer o quê? Que ele saiu da Universal. Agora o Então, empresário ele dele é o luta- Didini. Ele luta violentamente. Ele tem uma síndrome de perseguição, todo mundo persegue ele. E aí aquele povo, gente. Mas não é síndrome não, é que é estratégia. É. Ele trabalha psicologicamente aquilo, ele fica dizendo que ele é feio, ele é perseguido, ele é não sei o quê. Outro dia tava falando Ele que vai ele é igual gerando ontem. peninha, ele quer ser adotado. Sabe o que ele falou? Ele É falou uma ontem que estratégia ele é igual psicológica. Paulo. Eu falei, se esse cara fosse igual Paulo, ele trataria a doença igual Paulo tratou. Uhum. Que os lençóis, os aventais de Paulo curava. Mas que ele desesperou da vida por um dia deixar um amigo doente que não tinha condições de ir lá, que o cara estava passando mal. Então, quer dizer, a própria doença de Paulo, como que ele encarava a vida, sem ter tudo, sem não ter nada, sem estar abastado, posso todas as coisas, mas sabendo que o posso todas as coisas era o enfrentamento de todas as coisas da vida. Em Deus eu posso segurar as qualquer onda. enfermidades. Mas ali não, ali é o seguinte, que todas as enfermidades serão curadas. Pode trazer que eu curo todas. Então eu fico assim, aí quando você estava perguntando, da coisa da condução, do pensar. E são pessoas o quê? Totalmente humildes. Você vê lá as pessoas. Caraca, e eles ficam em pé, cara. O culto todo. Ninguém senta. Em pé. 2, 3 horas ali em pé. Fiel, cara. A rapaziada é fiel. E a fé da rapaziada é incrível. E o sacrifício físico que a pessoa vai fazendo insistentemente em razão daquele propósito, como eles falam, ficar ali 2, 3 horas sofrendo, as varizes ardem, aquilo faz parte do processo psicológico de valorização de tudo que está acontecendo, e a própria pessoa vai contabilizando sua dor, seu desconforto, sua dor ciática, sua dor de varizes, sua perseverança, sua insistência em ficar em pé ali, como parte do crédito, vai aumentando o volume psicológico da expectativa dela de alcance, na medida em que ela diga, Deus, Senhor sabe como eu tenho vindo todo dia e fico 3 horas aqui, dói tudo, arde tudo, me arrebenta todo, mas me ouve. Ou seja, o próprio sacrifício, a própria escadaria da penha, o próprio processo sacrificial, que é um processo pagão presente em todas as culturas da Terra, são culturas de sacrifício, qualquer uma. Vê o Império Romano, quando as batalhas ficavam mais pesadas, não tinha imperador, só se fosse um doido descrente de todos os deuses, mas do contrário, se você pegasse um cara médio, ele iria oferecer sacrifícios aos deuses, consultar os oráculos, fazer todas as coisas e colocar-se numa posição sacrificial para ver se, pela dor sacrificial, ele entrava num ambiente meritório. Então, até o esquema de ficar naquele sofrimento todo faz parte do mesmo fenômeno pagão de gerar na pessoa não só a expectativa, como a sensação meritória de receber pelo perrengue que encara na expectativa do milagre. Então tudo vai contando. Sem o dinheiro não tem acesso, sem os produtos ungidos, as águas fluidificadas nos montes, ou nisso, aquilo, no caso da Universal, é do Rio Jordão, né? Já deve estar secando o Mar da Galileia, de tanto que trazem água de lá, né? Meu Deus, tem aviões daqueles que apagam incêndio na Austrália, aqueles aviões que foram ter que enfrentar uns não sei quantos daquele para distribuir água no Brasil todo. Na realidade, eles não praticam nenhuma espécie de homeopatia jordânica naquela água, que seria trazer um frasquinho desse tamanho e derramar o frasquinho num reservatório. Não, porque aí já vira uma coisa homeopática. As doses, as proporções são tão de um elemento para trilhões que vão ser imantados por aquela energia, que eles podiam pelo menos ser homeopáticos. Mas não, a safadeza ainda em relação ao povo, é total, porque a água do Jordão mesmo que saiu tudo da torneira. E tudo da torneira, o que vira do Jordão é o decreto deles. Qualquer água de lama vira do Jordão se eles decretarem. E o povo vai
Como se houvesse algum poder na água do Jordão. Mas você veja a doença que as doenças vão criando. E a doença... É doença da doença da doença da doença. É metástase. Do que passa o show da fé, como é o nome dele? O RR? RR. O pessoal do RR Soares. O cara pegou um pastor deles lá, pegou água mineral de aqueles copinhos lacrados. Falou, gente... Eu fico pensando assim, Sandra. Na cara dura. Na cara dura, aquele copinho lacrado. Falou, essa aqui, aquela que o pessoal da outra igreja fala, não é do Jordão. Porra, cara. Não, eu fico pensando assim, ó, é muita burrice. Cara, é muita anencefalia, sabe? Parece que o povo cristão, assim, esses evangélicos, não tem cérebro. Nasceram sem cérebro. Portanto, tinha que ser abortado. É porque fimose de crente não é no pinto, é no cérebro. É no cérebro. Cortado. Fez a circuncisão cerebral. Porque não Lobotomia. E o cara vai lá, acredita que aquele copo de água mineral lacrado é a água do Jordão, cara, que é mais santificada que a do Universal. Porque o cara lá também está competindo. Quantas horas o R.R. Soares já foi no Jô, porque era o cara que ficava mais tempo na televisão. O Jô entrevistou ele, falou, rapaz, tu é o cara que mais aparece na televisão. Agora já não é ele, é o Valdomiro, já ganhou. Aí fica aquela disputa. E vai nessa E é loucura. tudo cobra criada na mesma toca. Mesma toca. Mesma toca. Todinho, todo mundo na mesma toca. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas não esqueça, tome cuidado para não ouvir coisas fora do contexto, para não ler coisas fora do contexto, para não decidir em cima de fragmentos de informação. Tome cuidado em relação à leitura da Bíblia, em relação ao que você ouve, em relação ao que você olha e interpreta, para você não cometer injustiças, para você não comer engano, para você não se alimentar de mentira, para que em nome de Jesus você não seja transformado num grande otário universal. Tome cuidado, porque suspende os ovos e passa a língua pode não significar o que a sua cabeça originalmente pensou. Pode significar apenas um cliente suspendendo uma ordem no Bar Luiz, no Rio de Janeiro, dizendo, olha, os ovos que eu tinha pedido suspende. E passa a língua, que eu estou vendo que saiu aí bem passadinha para mim. Como ele comia todo dia, ele e o garçom se entendiam. Mas o crente ao lado que não soubesse o contexto, já iria julgar o irmãozinho dizendo, mas que cara mais absolutamente tarado. Ainda está propondo descaradamente ao garçom aqui no meio de todos, safado. Suspende os ovos e passa a língua. Cuidado para você não virar essa cabecinha de nós, esse doente de textos sem contextos, que colocam a vida numa estrada que não é caminho, numa jornada que não faz sentido. Que Deus nos abençoe. Até amanhã ao vivo neste horário, ou até hoje à tarde, às 3 e às 9 da noite, quando o Papo de Graça é reprisado. E eu não sei se o site já voltou ao normal. Eu não tive tempo porque eu acordei atrasado. Né? No início do programa que o Edivaldo disse que a página inicial estava com um vírus. Um vírus, né? É, então eu não sei. Até o Você final ainda devem agora. estar trabalhando lá. Enfim, que tudo volte logo ao normal. E enquanto isso, você continua o que a gente continua sempre, assistindo a VIV TV, porque o canal é você. E se o canal é você, eu queria fazer um apelo a você. Hoje, nós temos milhares e milhares de pessoas cadastradas na VIV TV, que tem e-mail e senha. Milhares e milhares. E desse grupo todo aí, é provável que menos de 0,5%, talvez 2%, que 2%, talvez 0,5% das pessoas, ou um pouquinho menos, 0,3%, contribuam de algum modo É muito todo mês. É absurdo. Nem as estatísticas
marqueteiras seculares que contam só com o interesse e o egoísmo da população têm índices tão baixos. Eles trabalham na proporção de 2, 3%. Agora, a perversidade religiosa gerou um cinismo tão grande, produziu uma indiferença tão profunda, que até o pessoal que diz que tem raiva disso, que está aqui porque vê no que ensinamos evangelho e, portanto, a alternativa a essa maluquice que está aí, até esse pessoal ficou tão contaminado que mesmo todo dia escrevendo, dizendo que é uma bênção, que não se pare, pelo amor de Deus, continue, vamos lá, e vamos lá, e que é o pessoal mais pensante, meter a mão no bolso e ajudar a fazer continuar o que eles imploram para que continue, nem isso fazem, nem podendo e amando, desejando e precisando. O trauma que se estabeleceu gerou um cinismo e um sarcasmo, uma indiferença tão grande, que mesmo o cara te dizendo, olha, graças a Deus por causa disso, que abençoa a minha vida e faz isso e aquilo, vocês veem a quantidade do que eu publico. O que eu não publico é uma enormidade. Em relação à VMVTV hoje, eu recebo mais cartas relacionadas à VMVTV do que qualquer outra coisa, ou do que a VMVTV está produzindo no coração das pessoas. Não dá, seria impossível. Teria que abrir um site só para a VMVTV, para botar um mural com os testemunhos do que as pessoas me contam todo dia. Mas mesmo assim, 0,3% contribuem. Ontem o Elmo estava me dizendo, olha, se cada um desse R$1.000, a gente viabilizava tudo. Só com R$1, não é com R$1.000, com R$1, que não tem mais nem a nota hoje. O cara tinha que poder mandar uma moeda. Não tem nem o papel mais do real. Com R$1. Se todo mundo que está na base de assinantes desse, a gente pagaria tudo e ainda ampliaria. Se cada um desse R$10, o que seria o mínimo para dar para o banco aceitar enviar, praticamente, senão nem compensa a operação bancária, se cada um desse, a gente botaria na Sky também. Provavelmente conseguiríamos também colocar até num canal aberto, não o canal todo, mas o programa, que é não o 24 horas, mas o horário que a gente quisesse valorizar mais em rede nacional, na TV aberta, para você ter ideia do potencial e para você também ter a trágica ideia da indiferença que se confessa carente. É a carência de um egoísmo tão extraordinário que o cara te escreve dizendo, pelo amor de Deus, não deixa isso parar. Mas ele mesmo não toma uma iniciativa para dizer, me faz tanto bem, uma loucura isso, que pelo menos por egoísmo eu vou ajudar a contribuir, porque tem me feito bem. O que não deveria ser, ele deveria pensar no bem que isso poderia produzir não só ele, mas a milhões de outros. Mas se ele não quiser pensar em ninguém, que egoisticamente falando, pense só no bem que tem acontecido a ele. E se não for por amor, o que infelizmente fará com que nada disso se aproveite para ele, espiritualmente falando, mas que seja pelo menos por egoísmo. Porque os outros que serão alcançados e que não estão interessados se foi amor dele ou egoísmo dele, agradecem. Porque serão atingidos por alguma coisa que alguém fez, ainda que tenha sido só por motivos egoísticos. O ideal é que a pessoa fique tão grata, que diga o bem que está acontecendo em mim, eu quero que continue, que se reproduza em todos. Então, eu vou participar. E o irônico é que é justamente gente que deu o sangue, os ossos, que deu o líquor, que deu a espinha. Tem gente que deu a bunda, meu irmão, nessa história inteira. E que hoje em dia tem tristeza e raiva de ter sido tão enganados. Mas ficam punindo o Evangelho, punindo a graça de Deus, punindo o que eles chamam hoje de verdade,
por causa dos traumas deles passados. Então eu não estou querendo ajuda de ninguém que em me entendendo, em me ouvindo, não me entenda mesmo. Se você entendeu, faça o que o Espírito de Deus colocou em você como entendimento. Mas por favor, leve em consideração o fato de que nós não teremos perdão se a gente puder muito mais do que a gente pode. E se a gente ficar com essa atitude miserável, ázara, indiferente, desgraçada, mesquinha, que tem tomado conta da sua piedade, enquanto você me escreve dizendo, aleluia, Caio, não para. Meu irmão, eu não vou parar porque o Senhor é Deus. Mas se fosse depender do seu incentivo, que não se transforma em gesto de natureza nenhuma, só em e-mail, isso aqui estava danado há muito tempo. É porque o Senhor é bom, que vai nos mantendo com as ofertas da viúva pobre. Literalmente, tudo que a gente faz é sustentado por quem menos pode. E menos pode é quem dá mais. Todo dia eu vejo alguém dando tudo que tinha, e era o que menos podia, com grande alegria. Enquanto você vê gente que na urina viabilizaria tudo 10 vezes sozinho. E que te pergunta se uma ajuda de 20, 30 reais é legal para o processo. O cara pode viajar todos os dias para Andrômeda com a família toda, de primeira classe, pode ficar no Taj Mahal 6 meses. Aí te pergunta se essa coisa que ele diz que é tão importante pode ser bem ajudada por ele. Pela viúva pobre eu peço a ela para nem dar, coitada. Mas para esse cara, eu nem respondo. Eu nem respondo porque eu digo, pelo amor de Deus, esse cara não pode estar pensando que um homem com a minha cabeça, minha história, minha mente, minha alma, minha vida, vai responder uma pergunta dessa. A vontade que dá é de dizer, suspende os ovos e passa a língua, meu irmão. Um bom dia para você e até amanhã com a graça de Deus. Tchau, tchau. Deus nos abençoe.